Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Esta temporada a gente está desenvolvendo uma discussão em torno ao eixo temático do PRINT, que é o Programa Institucional de Internacionalização, CAPES-UFRN, e discutindo o desenvolvimento sustentável. E hoje a gente recebe o filósofo, escritor, tradutor, professor da UERJ, do Departamento de Filosofia, Marco Antônio Casanova. Marco, é um prazer recebê-lo. Sei que você está fora do país, num estágio de pesquisa. Obrigado aí pelo teu tempo. E já Nada, eu né? vou colocar aqui para todos esse tema que você nos coloca, né, porque ao longo do ano a gente vem discutindo essas questões de diversas perspectivas, e a tua também é muito filosófica, evidentemente, e fala, o título é o seguinte: O Contemporâneo em Xeque, Desafios de um Mundo à Beira do Colapso. Então, eu te passo a palavra já, Marco, e aí você começa a falar para ver o que você está pensando sobre o tema, como é que você está vendo a situação atual. Seja bem-vindo e obrigado. Bom, obrigado, Frederico. Obrigado, Oscar, né? Pela possibilidade de estar aqui. É um prazer enorme participar. Eu acho que eu já participei de outros 2 cafés filosóficos organizados aí por você e pelo FRN, né? E é sempre um prazer estar aqui, né? Bom, acho que a gente pode começar a conversar procurando explicitar o que é uma diferença entre uma perspectiva que é uma perspectiva filosófica sobre o tema do colapso e uma perspectiva que é uma perspectiva, vamos colocar assim de maneira ampla, como sociológica, antropológica, cultural, né? Sabe, se a gente olha para um pensador como Byung-Chul Han, por exemplo, né, assim, ou como Lipovetsky, né, o Toni Negri, você vê claramente que eles estão fazendo análises que são análises regionais, né? Estão olhando para os fenômenos como se os fenômenos eles tivessem sempre uma certa característica ligada a um modo de vida, assim, de um mundo, de uma cultura, de um povo, etc. Né? Abordagens filosóficas se caracterizam, por outro lado, por compreender os fenômenos naquilo que o Hegel chamou uma vez de espírito objetivo do tempo, que o Dilthey chamava de nexo estrutural da vida histórica, né, e que o Heidegger posteriormente chamou de época, né, de epocalidade, pensamento epocal. Né. Então, assim, é interessante, assim, para poder contribuir, não é para minimizar as outras possibilidades, mas é para explicitar aquilo que há de característico do pensamento filosófico. Né? Acho que é interessante olhar para a noção de crise, não como se a noção de crise ela fosse alguma coisa que caracteriza o mundo, que é o mundo pós-redes sociais, ou o mundo do neoliberalismo. Né? Porque se você olha para essas noções, elas são noções é, que possuem pouca ressonância com comunidades ribeirinhas, com peculiaridades, são peculiaridades de certas populações na Ásia, sabe? Elas são meio que feitas para o paradigma, que é o paradigma de cidades como Nova York, como Paris, como Londres, como Berlim. Né? Sabe, como se a gente olhasse para essas descrições sempre a partir de uma consideração exclusiva de elementos que são elementos das grandes cidades, do mundo industrial, etc. Bom, se a gente olha a partir, então, dessa tentativa não de considerar elementos regionais, mas pensar determinações propriamente ditas do nosso tempo, acho que é interessante perceber o quanto a contemporaneidade ela nasce como tempo de crise. É alguma coisa que marca o pensamento filosófico desde o Hegel, sabe? O Hegel já apresentava como problema um certo esgotamento de perspectivas. Não é? Tem uma passagem engraçada da Segunda Extemporânea que o Nietzsche brinca, dizendo que, para o Hegel, a história termina às 12h14, quando ele entra na sua sala de aula em Berlim. Né? Tirando a brincadeira do Nietzsche, né? O que o Hegel está tentando mostrar
é esgotamento, é uma dimensão de fim, né? Bom, se a gente olha para o Nietzsche logo em seguida, o Nietzsche é o pensador da morte de Deus, né? E morte de Deus, como qualquer leitura minimamente atenta percebe, não tem nenhuma relação com descrença em Deus. Morte de Deus, para o Nietzsche, é uma expressão para designar precisamente a crise sem precedentes pela qual passa o modo de estruturação da totalidade que tinha vigorado desde a metafísica antiga, platônica aristotélica, até o final do século XIX. Não é? Essa suposição estrutural a qual Nietzsche se refere, segundo a qual a metafísica nasce da suposição de que o mundo que é o nosso ele é ontologicamente deficitário. Né? Essa ideia de que o nosso mundo é insuficiente, que ele precisa de um complemento ontológico que seria produzido pelo mundo suprassensível. Né? Sabe? Mas essa crise, né, ela atravessa completamente o século XX, o século XXI. De tal modo que se a gente olhar para a noção de crise, né, você tem crise da religião, você tem crise dos modelos de racionalidade, você tem crise da ciência, crise humanitária, você tem crise das experiências propriamente artísticas. Sabe, essa noção de colapso, desse modo, ela não é simplesmente uma noção adesiva, uma espécie de situação que veio de uma espécie de intensificação de um certo dilema e que repentinamente, então, se apresenta hoje de maneira inequívoca. Não. O que caracteriza propriamente essa história, que é a história pós-morte de Deus, pós-crise da metafísica, pós-crise dos universais, pós-crise da racionalidade, crise da ciência. Para falar de crise da ciência, por exemplo, tem a frase, que é a frase maravilhosa do Max Weber, né? Acentuando no Ciência como Vocação, que qualquer aborígene do Neolítico tinha mais conhecimento das técnicas aplicadas na produção dos seus artefatos do que nós, seres das sociedades ultradesenvolvidas, possuímos dos nossos. Né? É isso, o cara sabia, uma pessoa do Neolítico sabia como fazer uma lança, né? Mas nós não sabemos como é que, na verdade, se faz um computador. Né? A gente não sabe nem cortar coentro, mano. Claro, você não sabe nem o que é. Isso. Mas tem uma coisa que você tocou logo no começo, essa história de pensar esse esgotamento que o Heidegger vai chamar da época da metafísica, né? No fim, é um esgotamento, mas também é uma consumação, né? Parece que ela chega ao top, né? A partir daqui, a gente está entregue às mãos da técnica e essas questões parece que já não tem vigor nenhum, né? Porque acho que essa é uma peculiaridade, né? E talvez fique soterrada sob o peso do título, não é? É que quando você fala de colapso, parece que você encontrou uma espécie de muro, não é? Ou seja, aquela coisa assim de ter repentinamente batido num muro e não há o que fazer para além disso, né? Mas é uma peculiaridade de todos esses analistas do niilismo, né? Chamar assim de analistas do niilismo, né? Nietzsche, Heidegger, Sartre, né? Mas antes de tudo Nietzsche e Heidegger, que é olhar para o nosso tempo como sintetizando o melhor e o pior. Né? Então, o mundo, que é um mundo que emerge precisamente da supressão das ilusões metafísicas, não é? O fim das metanarrativas, como diz o Vátimo, esse mundo que emerge é um mundo sem ilusões. Né? É um mundo sem nenhuma possibilidade de você buscar escapismos, os mais diversos. Né? Isso se confunde de maneira radical com o projeto, que é o projeto último do pensamento nietzschiano, que é fechar o mundo. Né? Não há outro mundo, só há este mundo aqui. Né? E tudo que há, tudo que acontece, tudo que pode ser pensado, dito, tudo que pode ser criado, precisa ser pensado, dito, criado aqui, nesse lugar. Né?
Então, é uma coisa particular porque, por um lado, você tem o fim, e o fim é literalmente uma espécie de, assim, de equação final. Nessa equação final, a essência do pensamento metafísico, a essência do projeto metafísico vem à tona de maneira inequívoca. E nós, a princípio, parecemos condenados a esse mundo pós-metafísico que não possui nenhuma determinação propriamente dita nele mesmo, né? E essa é a tendência que se tem a princípio de pensar quando se supõe que ou bem há o mundo metafísico, as verdades metafísicas, a possibilidade de pensar a partir de uma certa compreensão da essência da verdade, da essência do fundamento, da essência da racionalidade, etc., e o nada, o absoluto vazio, a impossibilidade, né? O que eu acho interessante desses pensadores é que eles não trabalham com essa suposição, né? Mas todos eles, né? Nietzsche, Heidegger, Deleuze, Derrida, assim, Foucault menos, mas vai lá, todos eles de alguma forma estão sempre apontando para a possibilidade, que é a possibilidade de se assumir plenamente esse mundo como o mundo que há, né? Então, tentando pensar verdade, ética, ciência, não é? Isso significa dizer que o colapso não é uma condenação, né, às últimas consequências, mas, ao contrário, uma porta, não é? Assim, uma abertura para a esperança, né? Uma das coisas que a gente vem acompanhando aqui ao longo do ano é que as pessoas que participam do café e tudo, a maior parte delas tem uma ideia de que, do jeito que está, não tem como escapar, né? O colapso, o fim está cada vez mais próximo, que qualquer iniciativa é um pouco. Tem algo de vão, né? De em vão, no sentido que não vai resolver mesmo, que são pequenas ações. Então, tem um certo caráter, vamos dizer assim, ou realismo, ou até pessimista, né? Mas eu começo a encontrar nas suas palavras um certo otimismo, né? No sentido de pensar que o colapso é uma oportunidade. Você acabou falando uma porta, né? Talvez a porta se Assim, abra, né? Eu queria que você te ouvir um pouco, porque são palavras que nos animam um pouco, né? Ouvir você falando um pouco nessa perspectiva muda um pouco, muda o enfoque que vem sendo dado a esse momento. Por exemplo, a ideia de pensar um desenvolvimento sustentável, né? Parece que é algo que ainda a gente liga a isso. Vamos fazer uma reforma no agronegócio, vamos poluir menos, né? E a impressão é que isso não se resolve por aí, né? Isso começou a ligar agora. Repensar a ciência, repensar o humano, enfim, todas essas questões que vão se congregando nesse desafio, né, que você está colocando. sim, sim. Acho que, bom, quando a gente fala em colapso hoje em dia, né, quando nós falamos em colapso hoje em dia, imediatamente se pensa em colapso ecológico, né? E se pensa em colapso ecológico porque parece cada vez mais evidente que assim, o movimento, que é um movimento desenfreado assim, da racionalidade técnica, tornou, tornou inexorável uma espécie de colapso desse modo de existência, não é? Então, assim, por bem ou por mal, parece que o modo de existência ocidental, não é? Assim, o mundo industrial ele se inviabilizou, não é? Tem um texto do Junger, não é? O Trabalhador, né? Que é um texto, cara, é um texto de direita, um negócio assim, sabe, tem uma linguagem, assim, é um texto meio difícil de você aguentar, porque é uma coisa assim, meio de um nacionalismo, um comunitarismo nacionalista, sabe? Mas tem uma ideia interessante no Trabalhador, não é? Assim, é um texto que, apesar de ser um texto muito contaminado por uma linguagem, por um modo de pensar da década de 30 na Alemanha, não é? Tem uma ideia que é uma ideia interessante, que é a forma como Junger lê o Nietzsche, né? Como ele lê a vontade de poder, né? Porque ele literalmente lê a vontade de poder como se a vontade de poder ela fosse princípio operante no modo que é um modo industrial de relação com a natureza, né? Então, ele lê
a vontade de poder como se a vontade de poder ela fosse constituída por um movimento constante de extensão, ou seja, ela precisa buscar novos elementos para que ela incorpore esses novos elementos nela mesma, mas esse movimento faz com que a incorporação aconteça sempre numa dinâmica de autossuperação, você tem uma vontade que está sempre se expandindo, se expandindo, se expandindo, de tal forma que a vontade de poder transforma a totalidade em matéria para a constituição das suas estruturas de domínio. Né? Então, ele está lendo, na verdade, a vontade de poder a partir da frase do Nietzsche, segundo a qual o mundo se tornou pequeno demais, sabe? Essa coisa assim de as distâncias sendo suprimidas, a totalidade caindo sob o domínio, que é o domínio de estruturas assim, do modo de existir contemporâneo, etc. Né? E isso parece alguma coisa que assim, que não há mais nenhuma dúvida, né? Como diz lá o Vieira de Castro, essa é a ironia, que é a ironia do modo como essa direita completamente acéfala lida com os povos originários, né? É porque se você pensa assim, num sujeito que é um sujeito conservador, patriota, para ele os índios têm que ser aculturados porque eles são inviáveis, né? Mas como assim, como o Verde Castro mostra lá assim, na introdução do A Queda do Céu, estranhamente somos nós que nos mostramos inviáveis, né? Ou seja, esse modo de existência ele é inviável. Isso é incontornável. Você não tem mais nenhuma possibilidade de submeter o planeta a esses modelos de crescimento que vêm se ampliando constantemente ano a ano, né? Que é uma coisa meio doida. A gente tem uma espécie de afã de crescimento que não tem norte, não tem direção, é coisa de niilismo na dimensão mais pura, né? No extrato mais incontornável. Né? Você diz assim, é preciso crescer, mas por que é preciso crescer? Precisa crescer para assim, gerar mais emprego. Mas por que precisa gerar mais emprego? Para que as pessoas possam consumir mais. Por que as pessoas precisam consumir mais? Para que gere mais emprego. É uma coisa assim que, cara, você vai crescendo, né? Essas coisas assim, esse fetiche do PIB, né? E isso é inviável, isso é insustentável, né? Bom, mas como é que normalmente você lida com esse problema? A partir de tentativas de correção nos efeitos. Né? É assim que você lida, tentando corrigir os efeitos nocivos do modo de existência contemporâneo, do modo de existência ocidental, né? Desse modo de existência marcado pela técnica. Né? Mas você não tem como corrigir porque ele é constitutivamente o problema. Né? É como se a gente precisasse dizer que se você corrige, ele desaparece. É interessante, porque essa imagem do trabalhador, que depois o Junger vai influenciar muito Heidegger, ou vai haver um diálogo entre eles, essa figura, ainda você acha que ainda é válida hoje? No sentido... Porque por toda parte a gente vê que as pessoas já não suportam mais essa figura do trabalhador, né? Agora no Sim. Brasil apareceu uma discussão de reduzir a jornada semanal, por exemplo, a 4 dias. Em outros países isso já existe, né? As pessoas preferem ganhar menos para trabalhar menos. Você acha que esse é um paradigma que tem que começar a ser, pelo que eu vejo, né? Tem que ser bombardeado. Ou seja, vamos quebrar esse paradigma e pensar outro tipo de humanidade, talvez, fora desse esquema do trabalho. O problema, na verdade, é que mesmo que você suprima o trabalhador, a estrutura pode continuar sendo uma estrutura de trabalho. Né? É uma coisa assim meio louca, né? Assim, essa é uma definição, acho que é a definição mais básica do marxismo, né? Assim, capital é trabalho acumulado, né? Isso é aquela coisa que qualquer pessoa que se aproximou do texto do Marx vai descobrir, né? Mas existem outras formas de exploração que não são constituídas pelo acúmulo de trabalho humano, né? Que é o que acontece com a mecanização, o que acontece com as máquinas, né? Eu vim para a Alemanha, a robótica, né? Eu vim para a Alemanha, né? E estava passando assim para pegar o Uber, olho para o lado e todo o processo de etiquetação das malas já não tinha mais ninguém, né, cara? Era um processo feito pelos próprios passageiros, né?
Isso significa dizer que, assim, que você tem literalmente exploração sem que você tenha necessariamente alguém, uma pessoa sendo explorada. Por mais que pessoas produzam máquinas, né? Essa coisa assim meio peculiar de ganhar por toda parte, né? Com isso, você tem uma coisa meio louca acontecendo, é que você tem uma precarização radical do trabalho, uma diminuição do estado do bem-estar e, assim, e ao mesmo tempo mecanização, né? Então, assim, você tem precarização, mecanização e, ao mesmo tempo, você tem desemprego, né? Com um discurso completamente marcado contra o estado do bem-estar. Isso, né? Isso não pode acontecer senão nos moldes do 1984, né, cara, com repressão. Seja lá como essa repressão vier, que é, no final das contas, o que esses modelos de extrema-direita tentam implementar, né, cara? Ou seja, controle, que é controle social na base do arroxo. Né? Mas isso é só para dizer que o modelo do Junger é peculiar, porque o que ele está dizendo é que o mundo industrial ele vai ampliando cada vez mais o campo daquilo que cabe sob o escopo, que é o escopo da incorporação do mundo industrial. Então, quando você fala em mundo industrial aqui, não significa mais indústria. Você pode ter tecnologia, né? Você pode ter as big techs. Isso é irrelevante se você tem fábrica ou não. Né? Mas o que está em jogo, as últimas consequências, é extensão, 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 e com isso você não tem mais nada que resista. Você não tem mais nenhuma dimensão da totalidade que resista a esse afã desenfreado da vontade técnica, que está sempre se lançando para além de si e se apropriando de novas e novas e mais novas. Quando eu estava falando de esperança, né, porque eu acho que isso é uma peculiaridade, é que o que caracteriza o mundo contemporâneo não é apenas o fim, mas é a percepção de que o fim abre um espaço para dissonância, para diferença, para divergência. Não é? Esse é um ponto que me parece extremamente relevante no pensamento deleuziano, né? O assento no caráter originário da diferença. Né? Alguma coisa que dialoga com Heidegger, o caráter originário da estrangeiridade, do desterro. Né? E com isso você tem uma possibilidade, que é uma possibilidade de questionar não os efeitos desse mundo, mas questionar o modo de relação com a totalidade, né? O modo de relação com a natureza, né? Com o mundo da vida, né? A supressão radical de toda e qualquer relação com a base fenomênica propriamente dita, com os conteúdos das experiências, uma possibilidade que é uma possibilidade de combate a idiotia da identidade. Acho que tudo isso é alguma coisa que se abre a partir desse tempo que é o nosso, né? Então, por um lado, ele é um tempo de esgotamento, de colapso, de crise, e com isso ele é também um tempo marcado pela sedução da nostalgia e pela sedução de um certo sonho com um mundo que é um mundo ideal. O que eu acho que entre essas duas coisas se apresenta é uma possibilidade de finalmente conquistar o teu lugar no mundo, né? A tua possibilidade de ser no mundo. E tem uma coisa também aí que você falou, Marco, que é esse certo sentimento, acho que o Heidegger falava disso, de não se sentir em casa, né? Você falou do desterro, de se sentir um pouco. Essa palavra é muito boa, desterro, né? Como se você estivesse longe da tua terra e agora mesmo já não tem terra propriamente, né? Tem um grande posto de abastecimento, né? O que você acha dessa ideia de desenraizamento, da perda do lar? Você acha que isso pode ser essa consciência, né? A experiência de sentir-se fora de casa, você acha que ela pode ser um ponto de partida mesmo? Para algo novo, um outro Mas começo? Tá vendo, acho que esse aqui é o ponto, né? Acho que a grande coisa da condição contemporânea é que ela torna possível pela primeira vez fazer do desterro lugar, né? É muito interessante se a gente lembrar vamos fazer uma leitura do Anaximandro, né? Vamos propor uma leitura que é uma leitura bizarra do Anaximandro, né?
Mas, no final das contas, o que ele está dizendo quando ele diz que a Terra ela está pairando sobre o Apeiron, sobre o ilimitado, é literalmente o acento no fato de que a Terra vaga, né? Ela vaga pelo universo, né? De maneira completamente descompassada, né? Sabe, Deus torna possível pensar as coisas nos seus lugares, né? Porque ele criou as coisas, né? A ideia de um Deus criador torna possível que você olhe para a mangueira e diga que a mangueira está no seu lugar, assim, que a terra está no seu lugar, que o mar está no seu lugar, que Marte está no seu lugar, né? Agora, quando Deus morre, vem à tona o fato de que nada está no seu lugar. Tem a frase linda do Pascal, né? Assim, que o Hans Jonas comenta, o Nietzsche comenta, que ele diz: diante de um universo frio e indiferente ao sofrimento humano, eu paro e tremo. Né? Essa é uma frase maravilhosa, né? Porque é a descoberta da cosmologia do século XVII, né? A descoberta de que o universo é completamente frio e indiferente para o sofrimento humano, né? E isso já é um modo de você pensar a partir da supressão, que é a supressão desse ente que ficava o tempo inteiro dando sentido às nossas vidas, às nossas existências, né? E com isso, o interessante desse desenraizamento é que ele só pode ser superado por meio de uma supressão de toda a ilusão de enraizamento, né? É por isso que eu estava comentando a coisa dos comunitarismos de direita. É que os comunitarismos de direita eles sempre têm uma certa sensação de que o lugar que é o deles é o lugar próprio, pleno. Né? Isso tem no Heidegger também. Né? Esse é o elemento que eu, nas minhas leituras, incessantemente abafo. Né? Abafo no sentido de que não me interesso por isso. Né? Suprimo mesmo das minhas leituras. Né? Que essa coisa da Alemanha, sabe? Essa coisa do Reno, sabe? Do Ister, do Hölderlin. Né? Não, eu sou muito carioca, sou muito do Meyer, né? Para conseguir suportar uma coisa como essa. Né? Então, acho que o peculiar é poder Não, conquistar o teu mas o lugar. que não impede, Marco, é que para Heidegger tinha muito sentido, né? O Ister, o Reno. Claro. Né? É isso mesmo, né? Não, mas o problema é que tem um subtom, não é? É como se você estivesse tocando uma música e tem um subtom no que ele está dizendo, que é o subtom da Alemanha, força da origem, sabe? Uma coisa como essa, sabe? A Alemanha herdeira assim, dos gregos. Eu acho que isso é o ponto, essa é a Mas questão. isso também é datado em Heidegger, não é, assim, não é Muito. sempre. Não Década de é? 30, isso é muito mais década de 30, início da década de 40 do que outra coisa. Claro. Né? Não era assim antes, não vai ser assim depois, mas aquela década de 40 ali, ela torna bem propícia uma coisa como essa, por mais que os textos, as últimas consequências, não tenham um compromisso com isso. Né? O Contribuições não tem um compromisso com isso. Sim, Mas aí voltando então a essa história de se a carcaça treme ou não, eu não sei se nós estamos ainda já estamos preparados, né? Porque o que a gente vê não é exatamente esse descompasso para com o mundo, né? As pessoas querem mais consumir, querem ganhar dinheiro, querem, né? Então não sei qual seria a tarefa, né, do pensamento hoje, enfim, para fazer frente a isso, né? Que lugar a gente tem nessa história toda, né? Para despertar um pouco essa mudança, né? Porque se colocam questões práticas aqui, né? Você falou em robotização, isso tira emprego das pessoas, de algumas pessoas, né? Outras vão continuar produzindo robôs e mecanizando tudo, né? É muito estranho mesmo. Você começou a falar que a gente não tem o menor conhecimento, é incapaz de fabricar uma lança, né? Eu brincando, falei, a gente não consegue nem plantar coentro, né? Quer dizer, a gente está completamente afastado da Terra e a cada vez mais, né, essa história da inteligência artificial, agora a gente delegando à máquina essa coisa, a possibilidade de pensar, né? Eu fico muito curioso em ouvir, né, como é que fica isso, né? Como é que você vê, por exemplo, o que sobra como professor, por exemplo, além da Sim. leitura crítica, enfim, interpretação dos textos,
não há muito o que se fazer, né? Eu acho que é isso que cabe, né? Eu vou Fala um contar uma pouco. história assim, que eu escutei outro dia numa entrevista com o Gadamer, que eu achei muito boa, e em seguida faço um comentário, né? Mas o Gadamer estava assim, estava numa entrevista e alguém pergunta para ele assim: professor, eu sei que o senhor é um crítico da técnica, mas o senhor não tem assim, em alguns momentos pelo menos, uma certa inveja do fato de que o computador não esquece de nada? Ou seja, que ele assim, ele lembra de tudo, tudo aquilo que você coloca lá, ele lembra. Aí o Gadamer para, dá um risinho assim e responde: é um grande defeito do computador. É um grande defeito dele. Não esquecer, Não né? esquecer, não esquecer é um grande defeito. É por isso que ele Esquecimento é uma nunca vai virtude, conseguir. né? É por isso que ele nunca vai conseguir. É por isso que ele nunca vai conseguir assim, se aproximar realmente de nós, né? Porque ele não esquece, porque ele não tem buraco, porque ele não tem negatividade, né? O que ele está dizendo, as últimas consequências, a gente podia traduzir de maneira platônica, né, cara? Platão vai dizer que conhecer é buscar, né? Por isso que o Sócrates parte invariavelmente da posição do não saber. É porque se você já sabe, você não busca, né? E o conhecimento se faz na busca, né? Por isso, mesmo quando você sabe, você precisa esquecer para saber, né? Essa história do Gadamer, eu acho que ela podia ter uma apropriação no campo do chat GPT, né? Que as pessoas elas ficam muito impressionadas com essas coisas, muito, assim, muito tocadas por isso, né? Mas é aquela coisa, Fred, assim, se eu perguntar para você o que você tem lido ultimamente, eu quero saber o que você tem lido ultimamente. Se eu pergunto, ou se a máquina pergunta para mim o que eu li ultimamente, ela não quer saber o que eu li ultimamente, sabe? Significa que tem alguma coisa que inviabiliza de maneira radical a possibilidade de que haja linguagem às últimas consequências, né? Então, você pode produzir texto idêntico a autores da tradição. Você pode pegar os algoritmos e produzir Kandinsky, sabe? Você pode sair por aí fazendo o que você quiser, poesia como Manuel Bandeira. Mas há uma diferença. É que quando o Manuel Bandeira escreve, ele escreve porque tem algo a dizer. A máquina não tem nada a dizer, né? Então, eu acho que essas mirabolâncias, né, da inteligência artificial, Essa elas ele provam tem cada buraco. vez mais. Hã? Elas provam cada vez O mais como computador a não tem inteligência. buraco, né? Ele não tem buraco, esse é o problema dele. Ele não tem buraco, ele não Não tem falta. negatividade. Não, isso é isso, assim, as mirabolâncias da inteligência artificial, elas provam cada vez mais o quanto a inteligência artificial é estúpida. É estúpida. E que as pessoas elas acreditem nisso é prova radical da estupidificação do ser humano. Acho que esse é o ponto, né? Que é assim, que é aquela coisa, né? Há muitos anos atrás, assim, eu estava com meu filho, ele estava querendo assim, brincar com umas máquinas, eu não estava querendo, era pagar lá o fliperama, então virei para ele assim, ó, cara, é fácil transformar uma pessoa em máquina. Transformar a máquina em pessoa não dá, não. Mas transformar a pessoa em máquina é um segundo, sabe? Para dar uma desculpa assim, para não dar a grana aqui, a grana do fliperama, né? Mas, cara, a mecanização, assim, maquinalização do ser humano é maximamente produtível, né? Fazer pessoas deixarem de pensar é fácil, né? Fazer uma máquina pensar é impossível, né? Porque não tem, assim, não Isso, aí tem. fica um simulacro, né? E as pessoas se admiram mesmo. E é muito estranho mesmo, porque você pergunta qualquer coisa para a inteligência artificial e ela vai te dar um texto na hora, em 15 segundos, que não Sim, teve nenhum sim. peso, nenhum custo, né? Nenhum É, suor, nenhum esforço.
ali Eu estava em Santiago do Chile agora, assim, há uma semana atrás, estava participando de um congresso Heidegger, e aí, cara, o cara pegou assim, assim, o celular, tirou uma foto com um programa do lugar, e o celular descobriu qual era a rua e indicou para ele, em 3D, como é que ele caminha, para onde é que ele tinha que ir. Isso é uma maravilha, mas o celular e o programa de celular não quer saber para onde você vai. É simples assim. Ele não quer saber se você vai, para onde você vai, como você vai. Isso, É, isso. isso faz Depois o toda a cara sobe o diferença. Borel sem querer, né? Não, não tem nenhuma relação com aquilo que está acontecendo. Para assim, retomar assim, o ponto, Fred, acho que assim, qual é o papel que me parece ser central para a filosofia, para a educação, para a pedagogia, para a psicologia? É, de alguma forma, lutar contra o que a gente pode chamar de forças da violência identitária, né? Vozes da violência identitária. Né? Essa violência que se instituiu e produziu um padrão de relação com a natureza que é um padrão absolutamente insustentável. Essa violência que está constantemente pensando o ser humano a partir de produção de aptidões, né? E, assim, e com isso assim, tornando as pessoas meros elementos de preenchimento de atividades, tornar possível uma abertura para a alteridade, para a dissonância, para o desterro constitutivo de todos nós. Né? Assim que você se reenraiza, né? Descobrindo que na Terra não há raízes. Esse é o, esse é o ponto. Né? Ou seja, descobrindo que não há. Ou que, para formular melhor, descobrindo que em qualquer terra crescem raízes. Né? Esse é o. Esse é o ponto, né? Assim, se enraizar no desterro, né? Esse, na verdade, é o sentido lá do meu existência e transitoriedade, né? Não é existir em transição para algum lugar, mas é existir assumindo a condição transitória do existir, né? Existir é transitoriedade, né? E nesse sentido existir é estar constantemente nesse lugar de ser que é o nosso, né? Muito bom, Marco. Então tá. Não sei se você quer falar mais alguma coisinha para fechar. Nosso tempo está chegando ao fim já. Não, só assim, só comentar uma última palavra sobre o colapso ecológico, não é? É que acho que o colapso ecológico assim, se impõe para nós literalmente como uma facticidade, não é? Como um limite fático, não é? E com isso, de uma forma ou de outra, nós vamos precisar lidar com ele, né? A questão é como, né? Acho que essa é sempre a pergunta fundamental, né? E é justamente nesse lugar que a filosofia pode aparecer como uma voz diversa, sabe? Como? Como é que você lida com isso? Isso. Então, isso é interessante, né? Porque essa voz diversa, de algum modo, vai deixar claro, ou deveria deixar claro, que eu não sou, digamos assim, de um tempo para cá eu venho pensando assim, parece que todos somos obrigados a reciclar latinha. A gente se converteu nisso. Ou então pagar o carbono que você produz, você compensa pagando. Até na passagem aérea que você comprou agora há pouco tempo, você tem a Sim, coisa que desmarcar, inclusive. E eu acho que isso pertence ainda aos interesses do capital. Né? óbvio, né? Isso não se tornou claro ainda. E as pessoas, não, temos que coletar latinha. Não, Peraí, cara, cara. eu vi uma coisa assim, cara. Eu já tinha escutado que isso existia, mas nunca tinha visto, né? Que é uma fazenda de energia solar, né? É, e, cara, eu cheguei em Frankfurt, né? E aí peguei um trem, assim, fui para Düsseldorf, de Düsseldorf, assim, fiz uma baldeação para Wuppertal, que é onde eu tô. E aí, cara, no caminho para assim, para Wuppertal, tinha umas fazendas, eu acho que elas são pequenas demais para serem produtivas, seja com plantio, seja com animais. Então, cara, elas literalmente colocaram milhões de placas de energia solar para captar a energia, né? O que é uma coisa meio paradoxal, porque ela precisa desmatar, mas não tem boi. É uma coisa assim assustadora, né?
E é assim, é ecologicamente. Vamos desmatar tudo para salvar o planeta. É, isso. Tá bom, Marco. Então, É difícil, é difícil. é muito curioso tudo isso. É. Fred, prazerzaço, Beleza? cara. Então Foi um tá. prazer ter estado com você. Espero que Olha, tenha um sido prazer proveitoso. revê-lo, falar com você, te ouvir. E A gente se fala, Fred. Beijo a Oi, deu todos, uma cara. travadinha agora? Beijo a todos, beijo a Deixa eu ver todos, se tá meu. cara. Tá bom, Marco. Um abraço, querido. Tchau, cara. Até Tamo a junto. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.